certa forma, existe todo um planejamento pré-campo realizado em função das novas normativas de 2019 do IFAM, relacionadas ao georreferenciamento dos sítios arqueológicos, uma vez que para o registro de sítio a gente precisa desse trabalho de georreferenciamento. Então, aproveitando esta necessidade, que na verdade é uma obrigatoriedade a partir de 2019, nós fizemos um planejamento prévio às atividades de pesquisa e intervenção arqueológica aqui no sítio Praça da Matriz, aonde nós fizemos um georreferenciamento da praça como um todo e distribuímos em unidades de quadrículas todo o espaço da praça, dividindo as áreas principais de intervenção, que são os calçamentos, os canteiros internos e a pracinha infantil. Nestas áreas a gente utilizou uma metodologia de implantação de malha alfanumérica, né, colunas com letras e linhas com números, né? Então a gente pode observar aqui a área do canteiro 5, né, que é onde nós estamos. A gente acabou de implantar a malha física para identificar as principais estruturas de intervenção, né, que são áreas de poste, de iluminação e áreas de canaleta. Então, essas áreas que estão delimitadas são as áreas principais de intervenção. Não que não hajam intervenções fora das áreas delimitadas, mas a importância é que esta malha está georreferenciada e amarrada ao Sistema Geodésico Brasileiro a partir do marco topográfico MIL-TM-POA, que localiza-se na esquina da Assembleia Legislativa. Então, a gente realizou esse procedimento com leitura de RTK, depois utilizamos para a implantação e cadastro das áreas de intervenção uma estação total, e para a implantação física a gente utilizou um nível topográfico. Observando o comportamento estratigráfico do sítio, a gente percebe então a composição de dois tipos de solo. Tá? O solo de superfície até aproximadamente 40 ou 50 centímetros, a gente vai ter um solo arenoso escuro. Tá? Aqui pela exposição, que já faz um tempo que está aberto, a gente tem a impressão de que ele é cinza, mas na verdade ele são tons de marrom. Tá? Vai do marrom claro ao marrom escuro. A grande parte da concentração do material é entre 0 e 40 centímetros. Esse material está disposto então nesse solo marrom arenoso escuro, rico em sedimentos orgânicos, que contém aterros com lixo do século XIX. Abaixo desta camada alaranjada, arena argilosa, a gente tem o solo original da praça, que é um solo argiloso, ou seja, um lato solo argiloso. Então, a praça antigamente, ela de 1773 ao início do século XIX, ela foi denominada pelos arquitetos como uma praça de profundidade, ou seja, ela tinha um grande desnível entre a Duque de Caxias em direção norte ao Lago Guaíba. Então, aqui onde nós estamos no canteiro 1 é onde houve o maior número de aterros. Então a gente tem, por exemplo, acompanhando pela documentação das atas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a gente tem pelo menos dois grandes momentos de aterro na praça durante o século XIX. Tá? E um deles, que é o último, da segunda metade do século XIX, é o que originou esses depósitos de cultura material localizados entre 0 até 40 centímetros de profundidade. Em algumas áreas onde houve ação antrópica e revolvimento do solo, a gente pode encontrar esse material do século XIX em outras profundidades, assim como elementos pré-coloniais misturados nesse material do século XIX. Isso acontece muito no eixo Teatro-São Pedro, tá? Que é o local onde houve maior número de intervenções antrópicas. Mas num todo,
a gente pode dizer que o sítio ele é multicomponencial e 95% desse material relativo a Porto Alegre do século XIX. Louça, vidro, metal, encontramos bastante moedas, né, algumas bem interessantes do século XIX, duas delas, uma da década de 60 e outra da década de 70 do século XIX, e alguns outros elementos relacionados, né, à história e à arquitetura da Praça do Seu Encontro.